Uma vez eu vi um anime que se chamava Dororo. Esse anime tinha uma premissa bem interessante, de um rapaz chamado Hakimaru, acho que eu falei certo, foi de primeira, que tinha seus membros e órgãos sensoriais sendo tirados ao nascer por demônios, por causa de um pacto que seu pai fez. À medida que ele mata esses demônios, ele ganha de volta seus sentidos e outras partes do corpo que perdeu. Isso me fez me perguntar se uma pessoa que nasceu sem os olhos ou um certo sentido, ou perdeu muito cedo, como o protagonista, poderia reaver seus sentidos caso tivesse uma cirurgia de transplante muito mais tarde. Para minha sorte e o azar de certos animais, eu encontrei um experimento que pode apresentar a resposta para essa questão. Nesse experimento, os animais, após nascerem, eram mantidos no escuro por meses, até estarem prontos para terem a visão testada. Os animais foram criados no escuro durante os primeiros 16 meses. Eles conseguiam detectar a luz, entretanto não conseguiam diferenciar padrões. Além disso, estudos posteriores mostraram que a criação prolongada no escuro provoca a deteriorização dos neurônios. Então, para poder manter o sistema visual, é preciso ter uma certa quantidade de estimulação luminosa. Quanto maior o tempo que esse animal é privado de estimulação visual, desde o nascimento, maior a deficiência. Mas outra coisa interessante é que gatos adultos podem ser privados de luz sem ter deficiência. Isso levou à ideia de um período crítico. Esse período crítico é uma etapa do desenvolvimento em que o organismo está otimamente preparado para desenvolver certas habilidades. Também fizeram experimentos privando gatos de certos tipos de estimulações, como criando gatos em ambientes que só têm listras verticais ou só listras horizontais. Os gatinhos desenvolvem seguir em relação às listras que foram privadas, isto é, os gatinhos que viveram em ambientes que viram só as listras horizontais só respondem a estímulos horizontais e nenhum a estímulos verticais. Ao mesmo tempo, o contrário ocorre com os que foram criados só com as listras verticais, ficando cegos para listras horizontais. Tá, mas e com relação aos humanos? Apesar de não terem feito esse tipo de pesquisa em seres humanos, graças a Deus, né? No entanto, há acontecimentos em que a gente pode tirar uma lição. Quando uma criança de 1 ano de idade faz uma cirurgia, eles tampam o olho, o que acaba resultando em uma diminuição da acuidade, isto é, a clareza da visão. Nesse caso, é bem provável que o Hakimaru não conseguisse sua visão de volta, nem os outros sentidos, apesar de recuperar os órgãos desses sentidos, uma vez que os neurônios respectivos dessas partes se deteriorariam. Mas você deve estar se perguntando como ele consegue viver assim. É magia, é um mundo mágico. Então, você pode dizer que ele está sobrevivendo porque tem magia? Mas é interessante. Às vezes eu penso, tá, se isso fosse possível, o que aconteceria? Ou como isso poderia ser possível? E pelo visto, não seria muito possível não. Bom, é isso. Desconhecido, se você viu até aqui, dá um like, compartilha com gente que você acha que vai gostar. Tenham um ótimo dia.